Restituirei tuas forças, te atrairei a mim. Eu te darei novas vestes, filho amado. Sim, Senhor, por esta palavra. Restitui a cada um dos teus filhos a graça, o milagre e a bênção que eles necessitam, Senhor. Nós recorremos a Ti agora, Jesus. Restitui a saúde do corpo e da alma. Restitui o trabalho, restitui as finanças, restitui a graça da família, Senhor. William, hoje nós vamos com você meditar essa palavra: morte e vida com Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 14. Fala para nós essa palavra. Como encontrar a morte do pecado e a vida nova com Cristo. Vou começar lendo aqui uma passagem bíblica, Ironi, Romanos capítulo 6, versículo 12, diz assim: não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sobre a lei, e sim sobre a graça. Palavra do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer justamente da morte e vida em Jesus Cristo. Pelo sacramento do batismo, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Também pelo sacramento do batismo, nós somos mergulhados. Aquilo que nós chamamos de pecado original é apagado. Fica as concupiscências do pecado. Mas no dia a dia, nós temos que lutar contra o pecado. E aqui vai uma dica para quem quer morrer para o pecado e ter uma vida nova em Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos evitar as ocasiões de pecado. Meu irmão, se você tem uma dificuldade com a pornografia, como que você vai evitar as ocasiões? Tendo cuidado com aquilo que você vê na internet, tendo cuidado com aquilo que você vê na televisão. Evitar as ocasiões de pecado. O pecado, já diz no catecismo da igreja, o pecado é uma bagunça. Imagine você uma casa toda bagunçada. O pecado é assim. O pecado, ele deixa uma grande bagunça na nossa vida. Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo. E quando o pecado entra na nossa vida, quando o pecado entra no nosso casamento, ele começa a fazer uma grande destruição. Ele começa a tirar harmonia. Aí você não tem mais harmonia com seu esposo, você não tem mais harmonia com a sua esposa, você não tem mais harmonia com seu filho, você não tem mais harmonia no seu trabalho. Por quê? Porque o pecado, ele começa a bagunçar tudo. Como aquela casa bagunçada, como aquela casa desorganizada, como aquela cozinha bagunçada, o pecado começa a deixar tudo bagunçado. E aí as coisas não dão certo na nossa vida. E por que as coisas não dão certo? Por causa da bagunça. Então nós precisamos morrer para o pecado para viver em Jesus Cristo. Evitar no nosso dia a dia as consequências, as ocasiões do pecado, mas vigiar e orar. Sem a oração, não tem como nós colocarmos ordem na nossa casa, que é a nossa vida. Sem oração não tem como nós colocarmos ordem no nosso homem interior, na mulher interior. Sem a oração eu não consigo ser um bom filho, eu não consigo ser um bom esposo, eu não consigo ser um bom pai. Que você possa se levantar hoje, como diz essa canção, que você possa se levantar do pecado, que você possa se levantar dessa bagunça que você está vivendo. Saiba, meu amado irmão, hoje Deus coloca uma folha em branco na sua mão. Ele diz assim: olha, comece novamente a escrever a tua história. Comece novamente a dar sentido à tua vida. Comece novamente a dar sentido ao seu casamento.
Começa novamente a dar sentido à sua vocação de ser pai, de criar, de educar um filho. Hoje é o dia de você se levantar da morte, se levantar do pecado, se levantar de toda essa ocasião que o inimigo de Deus tem feito na nossa vida. O nosso maior inimigo não é o demônio. Nosso maior inimigo não são as pessoas. O nosso maior inimigo é nós mesmos. Porque nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos cuidar da casa que é o coração. Nós precisamos cuidar da nossa mente. O que você anda pensando no seu dia a dia? Você precisa cuidar dos seus pensamentos. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você sente, aquilo que você vê. Hoje é o dia de você sepultar o homem velho, o homem pecaminoso, e você nascer novamente para Cristo. Se levantar pela força poderosa do Espírito Santo, que Deus nos concede. Lá em Atos capítulo 2, quando ele diz assim, o Espírito Santo soprou, e eles se encheram, eles ficaram cheios do Espírito Santo, e eles puseram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Mas sozinho, você não consegue se levantar. Sozinho você não consegue ir longe. Sozinho você não consegue viver essa vida nova em Cristo. Mas pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus você vai conseguir viver para Cristo. Pelo Espírito Santo de Deus você pode no dia de hoje começar uma nova história. Pela força do Espírito Santo hoje você pode dar um pouco mais. E uma expressão que eu gosto muito: você pode ser a sua melhor versão. Você pode ser a sua melhor versão. E você só consegue ser a sua melhor versão. Eu só consigo ser o melhor William. O Ironi só consegue ser o melhor Ironi. O Marcelo só consegue ser o melhor Marcelo quando ele morre para o pecado e quando ele nasce para Jesus Cristo. Vamos nascer para essa vida nova. Vamos nos levantar, vamos rezar, vamos nos levantar para uma vida nova, Ironi. Vamos nos levantar dos nossos pecados e deixar que Jesus Cristo habite no nosso coração. Vai rezando, vai se levantando. Levanta, Senhor, a tua igreja abatida. Liberta a tua igreja prisioneira, Senhor. Liberta esse filho, essa filha, Senhor. Esta ovelha ferida, Senhor. Essa ovelha que já não tem mais forças humanas para lutar contra aquilo que era a morte na sua vida. Sim, Senhor, nós levantamos o poder bendito das tuas santas chagas. O sangue que é aspergido em cada uma dessas chagas, Senhor. Abençoa, cura, liberta, Jesus, esses filhos, livrando-os de caminho de morte, de medos. Vai dizendo para o Senhor qual é a bagunça na tua vida, qual é a bagunça no teu coração, o que está bagunçado na tua vida. Vai falando para o Senhor. Se você está no alcoolismo, se você está em algum vício, vai falando: Senhor, me arranca dessa bagunça que está a minha vida, Senhor. Você que estava perdido num falso caminho, numa falsa doutrina, entregue esse caminho de morte ao Senhor. Entregue esse caminho que estava sugando e roubando toda a tua resistência. Entregue para o Senhor e deixe Ele te libertar. Você que estava com essa lepra, sim, o Senhor me diz, você que estava com rancenias e que não suportava mais a humilhação de ter que se esconder, de não ter uma vida natural no meio das pessoas. Entregue essa lepra. Deus quer curar você, muito mais do que a cura física, é também a cura física, mas Deus quer curar a tua alma de toda a humilhação que você passou até hoje. O Senhor está tocando no coração do jovem, que você está diante da TV pedindo perdão ao Senhor, porque você tinha vergonha da sua origem, da sua essência. Tua família é uma família muito humilde, e você tinha vergonha porque as pessoas falavam mal. E eu vejo o Senhor curando o seu coração. Glorifique e bendiga o Senhor. O Senhor está tocando em você
que estava vivendo por causa do vício do alcoolismo, estava com a doença no seu fígado. O Senhor está restituindo agora o seu fígado. Receba a cura em nome de Jesus. Canta mais uma vez. Eu te levantarei. Deixe Deus te levantar da morte agora. Deixa Deus te levantar da miséria, do pecado. Eu te levantarei. Segure na mão de Deus agora e deixe Ele te levantar. Assim como Pedro estava afundando naquelas águas, estava à beira da morte, humanamente falando, mas estendeu a mão para a vida. Jesus Cristo é a vida que nos liberta da morte e que nos dá vida nova pelo Espírito Santo. Deixe Deus te levantar, deixe Deus te curar. Filho amado, Filho querido, filho querido, eu vejo a mão do Senhor tocando e curando. Você, filho que tinha abandonado a casa porque teve uma briga seríssima com teu pai, Deus está te libertando agora. Volta para casa, volta, não tenha medo de se humilhar, de pedir perdão, mesmo que você esteja certo, mas volta para casa. Deus está curando toda a dor que estava no teu coração. Perdoa seu pai, porque a palavra de Deus diz: honra pai e mãe. Você que é casado, você homem, você mulher, que permitiu que o pecado do adultério entrasse na tua vida, entrasse no seu casamento, vai deixando o Senhor te libertar nesse momento. Vai deixando a vida de Cristo entrar na tua vida. Reconstrua o teu casamento, reconstrua o seu matrimônio. Você que permitiu que o alcoolismo fosse destruindo esse ambiente familiar, permita que o Senhor possa te levantar e possa te libertar nesse dia. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Jesus, te glorificamos, Senhor, porque Tu és o Deus dos milagres, Tu és o Deus da vitória, Senhor. Obrigado porque são muitas as vidas, as famílias, crianças, jovens, que estão sendo restaurados agora, Senhor. Nós te bendizemos. Gratidão, Deus, por esta palavra. Obrigado, William. Deus te abençoe, irmão. Obrigado, alegria. Venha sempre ao programa. É uma alegria grande demais ter um amigo, um irmão e um profeta junto com a gente. Eu que agradeço. Obrigado também aos meninos da música. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você de casa. E não se esqueça, essa obra precisa de você. Essa obra precisa da sua ajuda. Nós contamos com a sua ajuda. Ligue agora mesmo e se torne um associado. Deus te abençoe. Até o próximo programa. A Poder de Deus. restituirei tuas forças, te atrairei, Jesus.